Boa noite a todos. Boa noite, Dominique. Boa noite. Bom tê-lo aqui de novo. Estão me ouvindo? Estamos, olha a Lídice entrando, que bacana. Obrigado pela presença, Cristina, Sônia. Estamos aumentando a nossa família. Hoje é a família do PADES. Então, vamos lá iniciar? Então, primeiramente, PADES, nós estamos falando de um programa da comunhão, que tem o objetivo de acolher a todos sobre o conhecimento, sobre a ótica, a luz do conhecimento espírita. Então, hoje nós estamos aqui reunidos com o objetivo de conversar qualquer tema. Nós não temos nenhum problema. Tá? Existe uma sugestão de tema que é onde está Deus agora. Inclusive, nos termos da primeira live que nós fizemos aí na abertura do canal do PADES, mas independente qual assunto, né, havendo interesse, havendo a necessidade, né, pode interromper sem o mínimo problema. Nós precisamos de uma organização básica de funcionamento. Então, nós pedimos a todos que mantenham seus microfones mutados, né, dá um mutezinho ali, aí aparece para a gente aquele vermelhinho, né, justamente para que, no momento de interferir, nós interferimos realmente o que nós queremos falar e não ficam barulhos, né, barulhos atrapalhando a todos aí a ouvir. Mas no momento que quiser, havendo necessidade, pode desmutar, pode perguntar. Porque o objetivo é esse acolhimento. Nós não temos objetivo nenhum de estar eu aqui, a Enô, né, na qualidade de professores que nós não somos. Né? Nós usamos internamente na comunhão o termo dirigente, que é uma palavra bonita para dizer que nós somos motorista de ônibus. Nós só dirigimos o ônibus, nada mais. O dono do ônibus, o itinerário do ônibus, tudo pertence a pensamentos, a sentimentos muito superiores ao nosso. Nós estamos aqui dirigindo o ônibus, parando nos lugarzinhos onde a gente pode parar, desviando de um buraco, abrindo e fechando a porta. Então, nos perdoe as nossas próprias limitações, nos perdoe eventualmente alguma palavra que possa parecer diferente, mas sempre o objetivo do momento que nós estamos aqui é acolher. Então, se sintam todos acolhidos, né? E nós temos por costume, dentro da doutrina espírita, não ter dogmas, ou seja, isso é uma base, é um pilar da doutrina espírita. Nós não temos regramentos, nós não temos nenhum dito, nenhuma regra que determine como você deve sentir, como você deve pensar, como você deve agir, né, como rituais. Nós não temos isso dentro do espiritismo. Mas nós temos costumes. E um dos costumes que nós temos antes de iniciar todos os nossos trabalhos, todos os nossos encontros dentro da comunhão, nós fazemos uma oração. Então, gostaria que nós fizéssemos uma oração curtinha nesse momento, para que nós pudéssemos iniciar. Eu gostaria que não fizesse a oração para a gente. Vamos lá, gente. Eu queria falar, tem a nossa primeira aluninha aqui do PADES marcando presença, a Lídice, que é um prazer estar com ela, o Luiz e a Bia, nosso casal 20 aí da comunhão, né? Coisa boa. Obrigada a todos por estarem aqui. Então, vamos nesse momento agora relaxar, respirar um pouquinho mais profundo e acalmar os sentimentos, pedir a espiritualidade, a inspiração para esse encontro nosso, que todos os espíritos amigos estejam conosco, nos acolhendo neste momento tão difícil que todos nós passamos. Colocamos na mão do nosso Pai, nosso Criador, todas as nossas necessidades, as nossas angústias, e nos sentimos por Ele abraçados. Muito obrigado por aqui estarmos, muito obrigado por podermos ter este meio de comunicação. Que essa aula possa ser útil, possa nos elevar, possa nos ajudar no nosso reequilíbrio moral e espiritual. Graças a Deus. Assim seja. Viu? Sejam muito bem-vindos, quem está entrando aí agora. Meu nome é Herbert Enô, para quem não nos conhece, nós já conhecemos alguns aqui. Nos sentimos mais em família. Conhecida, graças a Deus, olha que coisa boa. Tem muita gente conhecida, graças a Deus. Muito bacana. Então, voltando ao nosso tema. O espiritismo não é dogmático. Né?
Então, nós não temos dentro do Espiritismo um sacerdote, um sacerdócio. Nós não temos um papa, nós não temos alguém que dita como as coisas devem ser, alguém que dita como deve ser pensado, como se deve agir. Há justamente essa universalidade do conhecimento, a aplicação da razão dentro do tripé que é a base do Espiritismo, que é ciência, filosofia e religião. Justamente a razão é que faz com que nós possamos encontrar a Deus em tudo, em todos, mas se utilizando da razão. Então, como diz Kardec, se algo que lhe disser não lhe convence, não acredite. Porque se nós não conseguimos fazer com que a religião enfrente de igual para igual a razão, a ciência, né, nós temos um processo religioso equivocado. Então, em todos os tempos, o enfrentamento do pensamento de religação com Deus, do religare, que transforma, que cria esse nome religião, pela ciência, pela razão, é algo muito saudável. E é o que nós estamos fazendo nesse momento. Porque nós temos uma sugestão de um tema. Onde está Deus agora? Onde está Deus agora? E qual seria a resposta? Só para ajudar, gente, quem quiser falar pode só tirar o microfone e falar. Quem quiser mandar perguntas, tem um chat que você pode escrever as perguntas, escrevam as perguntas. A Patrícia, que está ajudando a gente, está atenta ali para ler todas as perguntas. Então, não fiquem com vontade de falar, pode falar. O PADES é acolhimento mesmo. Tem dúvida, tem questionamento, vamos lá, a gente vai conversando e vai falando. Então, aqui dentro do que o Herbert está falando, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 25. O que eu vou colocar para vocês aqui, olha, para que nós possamos acompanhar na tela. Eu vou abrir aqui um apontamento aqui do WhatsApp, ou do PowerPoint, e nós vamos conseguir acompanhar essa parte do Evangelho. Então, vamos lá. Onde está Deus agora? Observai os pássaros do céu. Então, nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 6. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber aonde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam, entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem todo o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou o que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 21, e de 25 a 34.
E aí, gente, textão bom para a gente começar, para conversar, para a gente trocar uma ideia. Então, o que está dizendo esse texto? Aonde que está Deus agora? E aí o Evangelho vem riquíssimo, dando uma resposta para a gente e fazendo o melhor ainda, questionamentos, fazendo com que nós pensemos mais, possamos refletir. Então, quando chegou toda essa situação da gente ter que se isolar, ir para casa, foi uma coisa meio assustadora, foi meio apocalíptico, né? A gente está aqui no nosso escritório, o corredor aqui, nossa, era todo mundo saindo com computador na mão, impressora, máquina, todo mundo mudando ao mesmo tempo. Eu olhei para o Herbert e falei, Herbert de Deus, não é possível que a gente esteja vivenciando isso. E aí vem aquela insegurança, vieram os medos, aí a gente olhou e falou, meu Deus, mas isso é tão avassalador assim, como é, como não é, e muitos ficaram em pânico. E aqui a gente pega essa parte do Evangelho e é tão acolhedor, porque ele fala, olha para a natureza, Deus está presente em tudo. Se tudo isso que nós estamos passando está acontecendo, houve a permissão do Pai. Então, ao invés de se preocupar com a matéria, se preocupa nesse momento com o seu espírito, em cuidar do seu lado espiritual, que muitas vezes a gente estava deixando lá escondidinho com a desculpa que a gente não tinha tempo. E agora a gente tem tempo, né? Ó, eu quero dar boas-vindas aqui para a Vera. Oi, Vera, que bom que você está aqui. Olha lá, Vera. Tá vendo? Maravilha. Estamos juntos. Boa noite, casalzinho amigo e querido. Eu tive problemas técnicos, só com o socorro da filha que eu consegui entrar. Que bom! Problema técnico a gente resolve fácil. Seja bem-vinda, viu? A hora que você quiser falar, ajuda a gente, Vera. Obrigada. Muito bem. Então nós estamos perguntando, né? Estamos numa situação diferente da nossa vida. Nós estamos numa situação de verdadeira guerra. Nós estamos em guerra. Não é uma guerra que nós esperávamos jamais presenciar. Não é uma guerra de bombas, de tiros, né? Não é uma guerra de vencedores e perdedores. É uma guerra que nós temos hoje contra o medo, principalmente contra o medo. Claro que nós temos uma guerra em favor da saúde, não é contra nada, em favor da saúde. E nós podemos nos perguntar, não, espera aí, nós não temos só uma guerra em favor da saúde, nós temos uma guerra contra o vírus. Quem gosta do vírus aí? Quem gosta do coronavírus, da doença que ele causa Covid-19? Eu não acredito que ninguém em sã consciência vai dizer, não, pô, o vírus é legal, bonito, bacana, né? Eu vi, tá a imagem dele, nossa, é apaixonante a imagem dele. Né? Amigo, vírus amigo. Nós olhamos provavelmente diferente. Não, vírus inimigo. Bom, podemos partir desse pressuposto. Mas no finalzinho do Evangelho, quando nós lemos agora há pouco, né, nós lemos o seguinte, que a cada dia basta o seu mal. Basta o seu mal. Primeira pergunta que nós precisamos responder antes de falar sobre onde está Deus agora. Nós vamos falar sobre o mal. O mal existe? Quem acredita aí que o mal existe? Só para a gente fazer uma enquete, uma brincadeira. Bota um joinha assim, ó. Você acredita que o mal exista? Acredita? Poucos acreditam que o mal exista? Hã? Nós somos cálidos aqui, bom, que ótimo, né? Pois se o mal existir, né, nós vamos partir sobre a razão do seguinte pensamento. Características de Deus. Nós temos que Deus é justo e bom. Todos acreditam nisso? Deus é justo e bom? Alguém acha que Deus não é justo e bom? Bom, acredito que todos nós concordamos que Deus é justo e Deus é bom. Nessa característica, nós temos o trabalho da divindade, a forma com que a divindade
né, estabelece a criação, criando determinados princípios, como o da onisciência. O que quer dizer onisciência? É saber de tudo que acontece, né, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Isso chama onisciência. Nós acreditamos que Deus tem o poder da onisciência? Sim, né? Então, veja bem, se o mal existe, Deus está sabendo do mal? Ou será que nós acreditamos ainda naquela história dos anjos caídos, de Lúcifer, o diabo, que tem ali a briga do mal contra o bem, e ali Deus não consegue penetrar, porque o diabo sempre consegue ali criar uma forma de Deus não estar presente? Ou nós realmente acreditamos no poder divino da onisciência, ou seja, Deus sabe o que está acontecendo em qualquer lugar, em qualquer tempo. Se nós acreditamos nisso, o que nós estamos chamando do mal, Deus sabe. Deus sabe o que está acontecendo. Outro poder divino, a onipresença. O que quer dizer onipresença? Estar presente em todos os lugares, independente do tempo, a qualquer tempo. Nós acreditamos nesse poder divino? Então, aonde está acontecendo o mal? Deus está presente? Vamos lá, vamos pegar assim vamos pegar um exemplo assim, bem, um exemplo doído. Uma criança de 3 anos de idade está sendo estuprada. Quem acha que isso é absurdo? Praticamente todos nós, né? É um absurdo. É um grande mal está sendo feito naquele momento. Deus sabe que aquilo está acontecendo? Sim. Deus está presente naquele momento que aquilo está acontecendo? Sim. E Deus tem outro poder, a onipotência. Ou será que Deus pode tudo em qualquer lugar, menos lá onde o diabo, Lúcifer, domina? Nós já não acreditamos mais nisso, né? Então, Deus é onipotente, tem poder em qualquer lugar, em qualquer tempo. E ele tem poder também de fazer parar ou de fazer acontecer. Então, Deus sabe, Deus está presente e Deus tem poder sobre isso. Só não sobre o vírus. O que é que vocês acham? O vírus é uma criação que Deus, de repente, olhou e falou assim, passou desapercebido, dei bobeira, criou um vírus e eu não estou conseguindo acabar com esse vírus no planeta Terra. Vocês acham isso uma verdade? Ou acham um engano? Então, o vírus é a criação de Deus. O vírus é a criação de Deus. O que o vírus está fazendo nesse planeta é a vontade de Deus, pela onipotência que ele tem. O que existe é algo aí. Nós vamos conversar mais sobre isso. Mas olha que coisa interessante. Kardec, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, não é o dono da doutrina espírita, é o codificador da doutrina espírita. É aquele discípulo de Pestalozzi que organizou as ideias dentro da metodologia científica de que verdades, para serem verdades, elas têm que ser ditas em locais e tempos diferentes, porque senão não são verdades. E isso balizou o trabalho de Kardec. E ele nos trouxe a codificação da doutrina, né, com uma dúvida. E ele teve essa dúvida e perguntou para o espírito de verdade: o mal existe? Ele teve essa dúvida. E a espiritualidade responde como? O que vos parecer, o que vos parece o mal, não parece a gente falando com criança, né? Assim, neném, ó, mais ou menos, não vou muito além que você não vai entender. Então, a espiritualidade já começa a responder assim: o mal existe? O que vos parece o mal, né, é somente não é ausência, eu esqueci, a ignorância do bem. Olha só, o que vos parece o mal, ou seja, só é a sua percepção, é somente a ignorância, é o fato de você não conhecer o bem ainda. Muitos dizem que é a ausência do bem, né? Por isso que eu me confundi, mas não é a ausência do bem, é a ignorância do bem. Por que nós estamos falando isso? Você já pediu assim, Deus, me dê luz? Já pediu luz a Deus? Deus estaria virando para você respondendo assim, meu filho, mas a luz está aí. Se você não está enxergando a luz, é outra coisa. Mas a minha luz está presente ao seu redor, dentro de você, em todos os lugares.
Então, a primeira coisa que nós partimos do pressuposto, que o mal não existe. Que tudo o que acontece, né, não cai uma folha sequer sem a vontade de Deus. Tudo o que acontece é sob a vontade de Deus. E nós estamos nesse momento, antes ainda de responder, onde está Deus agora, perguntando assim, por que isso, Deus? Por que isso está acontecendo? Por que comigo? Por que eu perdi o emprego? Por que eu estou doente? Por que eu estou falindo? Por que eu estou discutindo? Por que eu estou em depressão? Por quê? Qual a resposta que você espera da divindade? Eu vou lhe dizer, nenhuma. Você não vai obter resposta. Agora muda a pergunta. Em vez de você perguntar assim a Deus, por que isso está acontecendo comigo? Muda a pergunta e pergunta assim para ele, para que isso está acontecendo comigo? Para que é que eu estou passando por isso, meu Deus? Porque nós lembramos do ensinamento de Jesus que Deus é um Pai amoroso. E um Pai amoroso jamais quer para você algo que não seja evolutivo, não seja produtivo, não seja de bem-estar. Mas nós falamos assim, mas eu sofro, eu sinto dor, eu compreendo. Mas nós sofremos e sentimos dores não porque nós cometemos erros. Nós sofremos e cometemos dores porque nós somos insistentes no erro. É como nós tratamos com as crianças. Se o seu filho chega com uma anotação lá na agenda dizendo assim, ó, seu filho não fez o dever e está com a letra muito ruim. Cinto nele. Oi? Dá um cinto nele, na chinela. Antigamente resolvia esse problema. É a Micaela. Né? É uma forma de dar. Vamos partir do seu pressuposto. Dá um cinto nele. Maravilha. Passou 3 dias, ele chega de novo com a mesma observação. Seu filho não entregou o dever e a letra dele está horrível. O que você faz agora? Dá outra cintada nele. A mesma? Brincadeira, não dou mais não, eu já aprendi a lição. Daqui a pouco eu estou espancando, né? Não, mas nós estamos brincando aqui. E agora? Você vai bater com a mesma intensidade? Não, agora a gente leva ele na psicopedagoga para conversar com ela, que ela entende melhor. Perfeito. Passou 5 dias de novo. Seu filho não fez o dever e o que você faz agora? Só Entende rezando, agora pede para Deus. Tudo bem, de novo, e de novo, e de novo. Deus age assim conosco. Sim. É porque nós somos insistentes, ou seja, a dor é só um alarme. É um alarme que começa a tocar à medida que a gente não está enxergando que precisa mudar o caminho. E Deus nos manda, né, experiências. Deus se utiliza de uma lei inderrogável dele que se chama lei do progresso. E dentro dela existe uma outra lei que se chama lei da impermanência. Muitos de nós aqui sabem o que é a lei da impermanência. Está tudo bacana, está tudo legal. Deus faz assim, ó, dá aquela sacudida, fala assim, nossa, estava tudo certinho, estava tudo bem. Exatamente. É para entrar na sua zona de conforto. É justamente para você evoluir com esse processo. Se está sentindo dor, é porque ainda não entendeu para que é que está acontecendo isso na sua vida. E a pandemia é algo nesse sentido. E aí, quando a gente pega a Gênese, aí no último capítulo, já assim, são chegados os tempos, e a gente quer ter uma leitura assim, bem profética. Os espíritos avisaram que isso ia acontecer, já estava todo mundo esperando. E aí você começa a pensar, o livro foi escrito em 1800 e bolinha, gente, muito tempo atrás. E ali não tem nada assim que você olha e fala assim, ele falou que ia acontecer em 2020, que assim, nós queremos as coisas, que elas venham de Deus, né? A gente quer um Nostradamus falando, ó, isso é assim, pronto, e acabou. E quando a gente começa a ler esse capítulo, que é o último capítulo da Gênesis, você vai vendo que vai sendo colocado que mudanças, elas podem acontecer vagarosamente, que é do dia a dia, essa mudança que a gente olha e fala, não, agora eu vou comer menos, ó, vou falar menos, eu vou xingar menos, vou usar menos palavrão. São pequenas mudanças, mas que são mudanças e que vão transformando uma sociedade.
mas ele fala que de tempos em tempos é necessário que venham mudanças que atinjam um maior número de pessoas. Por que isso? Para que a gente consiga se elevar mais rapidamente no progresso moral. Então, olha que interessante, isso que está acontecendo conosco parou o mundo. Quando a gente pega, e graças à internet hoje, nós temos imagens belíssimas. Nós vimos um padre em plena Roma, andando sozinho, fazendo uma prece para Deus sozinho na praça. Quando que a gente imaginava um negócio desse? Nunca. Nós vimos coisas que são cidades, Paris, né, parada, Veneza, tudo parada, São Paulo, Nova York, e aí aquilo impacta a nossa cabeça. Por quê? Porque a gente olha e fala, isso realmente está acontecendo. Porque, com certeza, se não tivéssemos essas visões, as pessoas ainda iam duvidar que estava acontecendo alguma coisa. E aí, a maior pergunta que a gente recebe hoje de tudo quanto é lado é, então, é o fim do mundo? Então, Enô, agora já está passando para o mundo de regeneração? Esses dias eu estava fazendo uma live com os meninos da mocidade e a pergunta deles para mim era justamente essa, né? Enô, já começou o mundo de regeneração? Aí eu falei assim, vou responder vocês com outra pergunta. Com o coronavírus, você está regenerado? É a primeira pergunta que tem que fazer. Você se regenerou nesse meio tempo? Essa quarentena aí, que já está indo para 2 meses, mudou o que na sua vida? Então, nós esperamos muitas mudanças materiais. E o progresso que nós estamos sendo chamados agora, ele é interno. É eu mudar realmente o meu egoísmo, o meu orgulho, é eu aprender a olhar o coletivo, pensar no coletivo, conversar, imaginando coisas boas para todo mundo e sair dessa situação que realmente a gente olha e fala assim, o que importa sou eu. Então, eu estou aqui em casa, não está faltando nada, está tudo bem. Não é esse o sentimento que se quer. Vocês veem a gravidade do que aconteceu, a velocidade que veio, toda essa transformação social e a vulnerabilidade que nos trouxe. Então, eu penso muito que a vulnerabilidade que mostrou, a nossa vida estava toda certinha, planos, férias programadas, visitas e tudo, de repente, parou tudo. Você passa amanhã, você não tem mais plano, você olha e fala, gente, o que eu vou fazer esse ano? Meu aniversário chegou, passou, eu não tive festa, eu estava com casamento marcado, agora eu não sei se eu vou ter casamento, se eu não vou. Então, mostrou para nós a vulnerabilidade. E estava todo mundo muito crente ainda, esperando, né, que quando se transformasse em mundo de regeneração, teria um acontecimento físico catastrófico. E Deus está chegando falando, não preciso de tudo isso. Menos coisa já bagunça a vidinha de vocês. Então, nós prestarmos atenção justamente nisso. Começamos um mundo de regeneração? Já estamos passando? Nós sabemos que, pela classificação espírita, o mundo de regeneração é aquele onde o bem vai predominar sobre o mal. Não é que o mal não exista mais, não. Existe em menor escala. Então, nós falamos que essa mudança, ela vai ser gradativa, porque Deus não vai chegar e falar, bota todo mundo que é ruim agora para sair da Terra e deixa só gente boa. Já imaginou se fosse assim? Que legal, que bacana? Pergunta, né, para quem está rindo, eu ficaria, será, na Terra? Aí a gente tem que pensar, né? Não sei. Aí cada um faz sua análise, a gente não precisa falar nada, faz o seu autorretrato e veja se você ficaria ou não. Mas vamos pensar. Então, teria lógica hoje, esse pai amoroso que o Herbert está falando, falou assim, vamos limpar toda a sociedade agora. Limpa, 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 limpa. Inclusive, eu tenho muito chamado a atenção de alguns alunos que conversam, falam, fulano morreu de coronavírus, ele merecia, não é porque ele era uma pessoa má. Gente, não pode julgar desse jeito. Vai morrer gente com o vírus que são pessoas boas também, mas que chegou a missão dela aqui. Quem determina a hora de quem vai, de quem não vai, não somos nós, é a missão que a gente tinha para fazer aqui que cumpriu. Então, tem que tomar cuidado com os julgamentos que estão sendo feitos. Mas vamos lá, a gente passou para o mundo de regeneração, estamos caminhando para ele.
Agora, a reflexão que nós temos que fazer é essa que eu estou perguntando. Você regenerou? O quanto você mudou? Aí, eu estava fazendo uma outra aula, eu estava perguntando para o pessoal, falando, você pega a internet para você ver se você está regenerado ou não. Não precisa ir muito longe. Precisa ir lá no plano espiritual, só pega aqui mesmo. Começa a ler as notícias e veja o que passa pela sua cabeça. Quanto você consegue ter pensamentos bons diante de notícias ruins? O quanto você consegue olhar para um negro que estão pintando e você olhar e falar assim, caramba, tudo bem que esteja assim, mas o que eu posso fazer para ajudar? Vamos lá fazer? Então, tem muita gente que nessa crise toda saiu pelas ruas, saiu fazendo trabalhos. A Vera, que está aqui com a gente, está fazendo um trabalho lindíssimo também com moradores de rua. Então, tem tanta coisa boa acontecendo, porque são pessoas que estão sendo tocadas e, ao invés de ficar em casa reclamando, falando, né, o fim do mundo chegou, agora o político A presta, o político B não presta, a vizinha é isso, não está fazendo julgamento, está agindo, procurando fazer o bem para os outros. Isso nós temos que estar pensando por quê? Aonde que será que está Deus agora? Deus está querendo mexer lá dentro da gente. E como é que nós estamos aceitando essa mudança? É uma pergunta que nós temos que fazer, né, Herbert? E o Paulo tem uma pergunta. Vamos lá, Diga, Paulo. Paulo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Na verdade, é uma pergunta com ponderação, com observação e tudo isso. Eita! A Enô tinha falado que a vida estava certinha e, na verdade, eu tenho visto alguns vídeos, umas palestras do Rossandro, em que ele aborda o tema da pandemia e ele fala exatamente do que a Enô estava falando, que é um momento de mudança. E Chico já tinha falado sobre essa história, que é o momento uma transição planetária. Né? Alguns chamam de Era do Ouro, né? Parece que é uma nova era do ouro, tem várias acepções para esse momento que a gente está vivendo agora. E a leitura que eu tenho feito é que parece que esse coronavírus é um pedido de socorro do mundo, que parece que a gente estava destruindo mesmo, porque acho que a gente estava esgotando vamos dizer assim, os recursos naturais, a gente estava não se vendo mais como seres humanos. Você vê que com esse freio que esse vírus impôs, que essa pandemia impôs para o mundo, você teve uma resposta muito boa do ambiente, no sentido de golfinho voltar para a praia de não sei aonde, de voltar a ter pôr do sol em São Paulo, de servos no Japão voltarem a descansar nas cerejeiras. Então eu vejo isso assim como uma oportunidade da humanidade ver que precisava-se de um freio, daquele consumismo exacerbado, daquele valorização do ego, né? Da gente voltar a pensar em certo, porque assim em toda crise você deve ver uma oportunidade, e nessa a gente pode verificar que o ser humano estava realmente destruindo e sufocando o que a gente tem de melhor, que é o nosso ambiente, né? E o que eu queria perguntar para vocês era exatamente isso. Será que o que a gente pode tirar de bom dessa pandemia? Será que é saber que a gente estava destruindo o que a gente tem de melhor? E se a solidariedade vai vir como uma salvação disso tudo. E é isso. Veja, o Paulo, só antes de ele começar, você falou a vida estava certinha, certinha é modo de dizer, né? É um modo de dizer que certinho estava nada, que estava todo mundo muito doido. Agora que parando, você olha e fala, caramba, a gente estava certinho dentro da concepção da gente. Eu estava até fazendo uma analogia, falando assim, que nem você está falando da natureza, o pessoal postando foto de tucano, tanta coisa linda, diz que a Amazônia está maravilhosa, quem tem mata aberta diz que as onças saíram, tem cada vídeo maravilhoso.
E aí eu falo assim, vamos fazer uma analogia. Você pega a cidade toda poluída, tudo cinza, aquela coisa esquisita, dificuldade para respirar. Em São Paulo, começou a ter vários lugares em que até o pôr do sol estava com um brilho diferente. Traz essa sujeira para a poluição mental. É a mesma coisa, como estava a nossa mente? Poluída mentalmente, né? Tudo misturado, eu tenho que ter, eu tenho que ser, eu tenho que fazer, é a minha perfeição, eu tenho que bater meta, eu tenho que isso, eu tenho. Então, aquela poluição mental, a gente está vendo que as pessoas que estão conseguindo olhar o lado positivo, está acontecendo a mesma coisa, está acalmando a mente, está aprendendo a olhar para as coisas que realmente fazem a diferença na vida, está dando graças a Deus por ter uma casa, está dando graças a Deus por ter uma família, e não é da boca para fora, realmente a pessoa está vivenciando esse momento, e isso é mágico e muito bonito. Cara, existe um repórter muito agraciado no mundo inteiro, esse cara já é bem mais velho, não sei nem se ele está vivo ainda. Quem? Esse cara, ele escreve lá matérias lá para o The New York Times, lá nos Estados Unidos, para várias outras mídias no mundo. E esse cara, há uma quantidade até razoável de anos atrás, ele foi incumbido de escrever uma matéria. A pauta dele é a paz mundial. Esse cara ficou maluco. Falou, para que eu vou escrever sobre a paz mundial? Tem tanta coisa para escrever sobre a paz mundial. E passou um dia, passou 2 dias, 3 dias, e ele não conseguia desenvolver a matéria dele, né? Até que ele chegou e programou, falou, não, hoje eu vou para casa mais cedo, eu vou sentar e eu vou terminar essa matéria. Quando ele chega mais cedo, as crianças viram ele chegando mais cedo, papai, querendo brincar com ele, subindo em cima dele e tudo mais, e ele falou, meu Deus, como é que eu vou conseguir? Não, deixa eu trabalhar, eu preciso trabalhar, e as crianças eufóricas subindo em cima dele, brincando com ele e tal. Aí chegou e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos combinar um negócio aqui, ó. O papai comprou aqui um quebra-cabeça para vocês aqui, ó, né, de 2.000 peças. Então, vamos fazer o seguinte, ó, o papai vai colocar aqui o quebra-cabeça, vocês montam o quebra-cabeça, quando vocês terminarem de montar o quebra-cabeça, a gente brinca, deixa o papai quieto aqui. Estamos combinados assim? Então, botou lá e falou, rapaz, esses meninos vão ficar aí horas intertidos aí com a montagem desse quebra-cabeça e eu vou poder trabalhar, né? E aí ele confessa, ele conta essa história, ele começou a trabalhar e tudo. Deu uma meia hora, mais ou menos, as crianças entraram correndo na sala de trabalho dele. Papai, terminando. Como terminaram? Como é que monta um quebra-cabeça de 2.000 peças nesse tempo todo aqui? É um mapa do mundo. Papai, como é que monta um mapa do mundo, cheio de complexidade nesse tempo todinho? Aí ele falou, não acredito, vamos lá para ver. Aí ele chegou e falou assim, não, mas como é que vocês montaram esse mapa do mundo nesse tempo todinho? Ele falou, não, pai, o mapa do mundo é muito difícil, só que atrás tem a figura de um homem. A gente achou mais fácil montar a figura do homem e virou, tá aí o mapa do mundo. Esse cara teve uma grande sacada e escreveu uma das matérias mais bonitas do mundo hoje. A paz mundial só é possível mudando o homem. É o homem que cria a paz mundial. É dele que nasce todo o processo social, político, para que a gente consiga a paz mundial. E nesse momento nós estamos sendo chamados para isso. Você sabia, Paulo, vocês sabiam, né, que em torno de 3.500 crianças morrem por dia no mundo de inanição? Fome, miséria. Nós temos a vacina, é comida. É só dar comida para esses meninos, que esses meninos não morrem. São 3.500 crianças por dia que morriam. Agora é muito mais morrendo, porque se soma essas 3.500 crianças, outro punhado de gente que está morrendo de fome pelo mundo afora. Nós temos países miseráveis que estão nessa situação de pandemia, comércios que param, produções que não são compradas. Né? Tem muita gente numa situação muito difícil nesse país. Uma dessas pessoas, conscientes dos detalhes da nossa sociedade e da transformação que nós precisamos, está aqui entre nós. Essa querida Vera, que está aqui entre a gente. Essa mulher chegou e pensou o seguinte, olha só, quantos de nós pensamos isso? Rapaz, os pedintes não tem mais para quem pedir. Eles vão morrer de fome. Como é que nós vamos fazer com os pedintes? Não tem mais gente na rua para eles ficarem pedindo.
Rapaz, você vai se preocupar com o pedinte? Vai preocupar com outra coisa? Não. Ela se preocupou. Ela se preocupa com um trabalho social belíssimo que eu gostaria que esse coração extremamente generoso contasse para a gente sobre o trabalho dela. Pode ser, minha querida Vera? Ai, deixa eu... Ai. Estou falando agora? Está falando. Então, porque sem a filha eu fico perdida aqui. Ô, Herbert, primeiro prazer imenso estar vendo vocês, estar aprendendo com vocês, viu? Sim. Muito obrigada. O que eu faço é tão pouco, né? E é por puro interesse, porque eu sei diariamente que fora da caridade não há salvação. A gente só se consola consolando ao outro. A gente só se melhora indo em direção ao outro, né? Então, a gente trabalha naquela organização chamada Alma Lavada. Nós temos um grupo do WhatsApp chamado Colaboradores do Bem. Esse grupo começou pensando num itemzinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita, o item chamado infortúnios ocultos. E desde o início a gente vai atrás desses infortúnios, que estão fora das estatísticas, esses grandes desconhecidos que não têm nenhum tipo de ajuda e que estão aqui ao nosso lado, e que só o que acontecia era que nós ignorávamos isso. A gente tem feito pequenas ações, a gente descobre alguém que vende cobertor mais barato, compra. Ontem nós recebemos 40 cobertores que compramos em São Paulo, agora mais baratos. Aí aparece uma pessoa da comunhão que nem me conhece e oferece para pagar o frete. E oferece lá o bicicletário do prédio dele, onde estão os cobertores, até que meu amigo que está podendo sair vá buscar. Então, essa corrente que vai fazendo com que a gente use essas experiências necessárias para o que precisam ser usadas. Nós estamos trancados para nos abrir, nós estamos trancados para entender que a maioria das coisas às quais nós dávamos muita importância realmente não importam. Nós estamos trancados para entender que apenas o amor, apenas a sublimação das nossas paixões vai fazer com que caminhemos. Santo Agostinho dizia, já ainda encarnado, da necessidade de quebrarmos a indiferença. Quando eu quebro a indiferença, eu alimento a compaixão, eu não miro mais tanto as minhas dores, fazendo com que elas cresçam, eu entendo que há sempre muito mais gente sofrendo do que os que eu chamo hoje de próximos. Nós estamos sofrendo de tédio, e tanta gente sofre de tédio, mas sofre de fome e de frio. E aí a gente vai se salvando, nós vamos nos consolando, nos indo em direção a esses, não é? Mas eu não quero falar muito, não quero ouvir vocês, eu aprendo muito com vocês dois. Imagino. Lindíssimo, Vera, que você falou, muito bom mesmo, viu? Aqui está o Rodrigo falando, ó, Vera, você é uma inspiração para mim. Aí, ó, coisa boa, né, Rodrigo? É bom ver a Vera falar, a gente vai acalmando, vai ficando tranquila. E esse ano que eu ganhei um presente de estar com ela no ESG4 dessa pandemia, né, Vera? Mas nós vamos continuar firme. Quem ganhou esse presente fui eu, Enô. Nossa, como é bom estar com você. Como eu falei para você, né? Tem que lembrar de levar o caderninho para ir anotando. Eu esqueço. Sou velha e esqueço, eu tenho que botar o caderninho ali. Conforme você vai falando, eu quero anotar. Aí, bom demais. Obrigada a você. Já trabalhei com esse querido Herbert também, vocês são um presente para mim. Obrigada. E você para nós, Vera, obrigada. E a Vera está falando, o Paulo tinha falado também aqui, dando um dado, uma informação, de que também tem muita gente que morre por obesidade. Então, você vê, tem o que morre de fome e tem os que estão morrendo por obesidade.
E a Vera falando dessa questão da gente sair dessa indiferença. Então, quando começou o coronavírus, nós temos funcionários, a gente rapidamente criou um esquema de trabalha dia sim, dia não, e se preocupe e tal. Aí chegou uma funcionária para mim, que ela mora, o marido, 5 filhos, a mãe, mais 3 genros, tudo num barraco de 60 metros quadrados. E aí ela virou para mim e falou, dona Enô, para que tanta preocupação? Aí eu olhei para a cara dela e falei, ai, isso aqui tá um negócio de doido, vai, você não pode ficar doente. Ela, dona Enô, deixa eu explicar um negócio para a senhora. Nós nunca tivemos hospital. Minha mãe teve um AVC, não conseguiu nem ser socorrida. Está na cama agora, vegetando, porque não conseguiu um hospital para ela ir. Meus 3 filhos tiveram dengue. Nós não conseguimos nenhum médico para consultar. Aí vocês ficam aí nesse pânico todo, quem tiver que morrer, vai morrer, dona Enô. Eu olhei aquilo e falei, gente, né? E ela falou numa naturalidade tão grande que me chocou, aquilo me doeu. Eu falei, caramba, né? Tanta discussão que a gente está vendo, tanta briga política, tanta coisa, e para a pessoa que não tem nada, o que esse vírus significa? A diferença é muito grande. Então, às vezes, nós estamos numa redoma, assim, de uma indiferença tão gigante que a gente não consegue, nós temos dificuldade de ver realmente o que é necessário na vida. E, então, acabamos nos metendo em várias discussões aí, política, discussão de moral, disso é certo, disso é errado, enquanto tem gente que só está ali falando assim, olha, se eu tiver o que comer hoje, tá bom. Você imagina uma pessoa que passa fome todo dia, ela está preocupada se tem hospital, se não tem hospital, ela está preocupada se ela vai comer hoje ou não vai comer. Que nem a Vera está falando, ela está com frio, está frio. E aí a gente começa a perceber, sair da indiferença e pensar, meu Deus, por que eu estou com tanto medo? Ah lá que o Evangelho está falando, né? Nem Salomão teve roupas tão belas como os pássaros. Então, isso quer dizer o quê? Gente, a nossa vida, ela deve ser realmente repensada, mas também ressentida. Eu preciso ressignificar os meus sentimentos. Eu preciso olhar para dentro de mim e realmente ver como o meu coração pulsa. O que eu estou sentindo verdadeiramente. Às vezes a gente chegar e falar, não, olha, vamos fazer, vamos acontecer, mas a pessoa, ela não consegue olhar essa simplicidade. Eu juro para vocês, eu não tinha pensado na maneira tão simples como ela pensou. Eu toda preocupada, falei, Rebeca, se um funcionário fica doente, como que é e tal, e ela vendo a preocupação minha com eles e tudo. Aí ela me manda uma dessa, eu parei e falei, caramba, a coisa é pior do que a gente vê, na verdade. E aí, você vai conversando, eu fiz questão de conversar de um por um dos funcionários, perguntando qual era a situação dele, como que ele estava, como que ele morava, como que ele fazia. E aí eu vou falar para vocês, sabe, a gente se sente assim, minúsculo, porque a situação que muitas pessoas vivem, né, ela ter um emprego, ela saber que ela pode trabalhar, e essa moda, né, hashtag fica em casa, acho que quem pode tem que ficar mesmo, porque ajuda os que não podem ficar, acho que tem muita coisa legal que pode ser feita mesmo de casa, mas aí, né, muita gente vem com críticas ferozes para quem está trabalhando, são coisas que a gente tem que ser caridoso, cristão, fraterno e pensar. E o convite, Paulo, acho que é justamente esse. O que você consegue olhar dentro dessas diferenças e indiferenças? O que o seu olhar mudou diante dessa pandemia? Como é que você consegue olhar o próximo? E tem isso, para eu ver beleza, né? A nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Então, a gente tem que tomar essa consciência, e esse é o convite de um progresso, não mais intelectual. Lá na Gênesis está falando, intelectualmente a sociedade progrediu demais.
Imagina, olha quanta coisa que nós temos hoje. Se a gente olhar num curto prazo de tempo, 20 anos, a internet revolucionou a sociedade intelectualmente falando. Agora está na hora de nós fazermos a revolução moral. Essa está precisando, e essa, diga-se de passagem, ela é bem árdua, bem trabalhosa, né? Tá vendo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Porque vocês perceberam que a gente fala pouco, né? Nós temos uma dificuldade tremenda de falar. Mas a gente vai forçando. Em casa é um barraco, gente. Mas então, veja só. Onde está Deus agora? Vou contar para vocês. Vou contar. É a resposta de ouro. Deus está no íntimo dessa jovem Vera que acabou de falar. Deus está no íntimo dela. Mas sabe onde ele mais está? No seu íntimo. E ele não está mais no íntimo dela do que no seu íntimo. Porque Deus vive na sua intimidade esperando um momento simples. Simples que você queira dar essa intimidade para ele. Ele está aí presente dentro de você. Aguardando com que você o procure, com que você o aceite. Com que você entenda a simplicidade do que ele te ensina. E tudo que ele te ensina é por um único desejo. Que você seja feliz. Sempre, sempre. E isso porque te ama demais. Você não tem ideia do tamanho do amor de Deus por você. Mas não se iluda. Porque ele ama você exatamente da mesma maneira que ele ama o chefe do tráfego no morro. Que ele ama a Madre Teresa de Calcutá. Que ele ama Jesus. Que ele ama a mim. Que ele ama qualquer um. Porque nós somos filhos do mesmo Pai, amados da mesma forma. E o projeto de felicidade desse Pai para nós é nos fazer entender que tudo que nós precisamos, tudo, absolutamente tudo que nós precisamos para sermos felizes é de graça. Não custa nada. Nós não pagamos nada pelo ar que nós respiramos. E existe um processo de purificação, de hidratação, de ventos, de pancada de coisa com ar que nós não conseguimos repetir. Nós mandamos nossos astronautas lá para cima, na estação orbital, e de vez em quando nós temos que mandar gases para lá, porque nós não conseguimos fazer com que a atmosfera fique perfeita, renovando o ar. A água, o processo todo de vai e vem da água, de filtragem da água, de acréscimo de minerais, de quanta coisa. Né? A luz, o sol não queima, nem esfria. Nós temos tantas coisas como a família. Quanto você pagou para ter sua família? Onde você teria chegado sem ela? Você não teria sequer vivido sem ela. Independente que você não goste da sua família. Isso é uma percepção. Mas sem ela você não teria chegado até aqui. Sem o ar você não teria chegado até aqui. Sem a água. O alimento. Quanto que a gente paga para o alimento? Nada. O bicho cresce de graça. A planta cresce de graça. O que custa é o comércio que nós fazemos em cima disso daí. Mas tudo cresce de graça. Nós somos movidos a sol. O sol faz com que tudo viva e nos alimente. Nós vivemos graças ao sol. Nós vivemos graças ao amor desse Pai por nós, que nos ensina a todo momento a amar. Num primeiro momento, da maneira mais simples que nós podemos aprender a amar. Amar a nós mesmos. E por conta disso nós experimentamos um sentimento de orgulho. Um sentimento que nos faz pensar que eu sou bom. Os outros, se pensarem ou fizerem como eu faço, tudo bem. Se não, está errado. E nós criamos tanto problema por causa disso. Uma necessidade tremenda de ter razão. Quando nós precisamos que os outros ainda reconheçam em nós que nós somos bons, isso é vaidade. E nós ainda nos guiamos por isso. Quando tudo isso acontece, esse Deus interior, na sua intimidade, faz com que tudo isso aconteça. É para você buscá-lo. É para você buscá-lo nesse momento em que você está vivendo mais intensamente o que você não vivia. Está brigando mais com a mulher? Com o marido? Está brigando mais com os filhos? Está mais impaciente? Está comendo mais? Está sem fome? Quantas distorções comportamentais você está experimentando nesse momento? Dizia Emmanuel. Diz Emmanuel. Algo que, num primeiro momento, quando eu li, achei muito doído.
Emmanuel diz assim: este planeta foi feito para abrigar deficientes. Uns poucos deficientes físicos. A grande maioria deficientes emocionais. Nossa, eu fiquei chocado com aquilo. Eu, um deficiente emocional, porque eu não sou deficiente físico, graças a Deus, mas eu, deficiente emocional, como assim? Aí eu parei para pensar e falei assim, bom, para eu não ser deficiente, eu tenho que ser eficiente. Então, deixa eu ver se eu sou eficiente emocional. Eu não grito com ninguém. Ixi. Eu grito. Ué, mas por que você grita? O ouvido está tão longe assim que você precisa gritar? Para os meninos que digam. Para que você grita? Ó, eu não faço bico. Eu não faço greve de silêncio com a minha mulher. Au! Hã? Quem é casado que diz, né? Vocês acham que ele não faz greve de silêncio comigo? Você vê como é que é? Às vezes calar é o melhor. Mas é uma forma que a gente tem... Quer matar a mulher e ficar quieto, gente. Entende? É uma forma que a gente tem de desrespeitar. Quantas formas nós temos de desrespeitar aos outros? Nós temos a capacidade de nos sentir contrariados, como se o outro estivesse contra nós. Espera aí. Será que o outro fez porque ele é contra você mesmo? Será que ele não falou mal, se expressou mal? Né? Será que ele não foi mal entendido? Ou será que ele não estava num bom momento? Será que nós precisamos nos sentir contrariados como se o outro estivesse contra nós? Então, nós não somos eficientes emocionais. Nos falta muita eficiência na emoção. Portanto, eu tive que aceitar o que o Emmanuel disse. Somos deficientes emocionais. E o que Deus, neste momento, promove é a oportunidade de nós nos experimentarmos mais, voltar mais para dentro. É claro que você vai ter mais embates com a sua esposa, com o seu marido, porque você está convivendo mais, o que você não convivia antes. A pergunta é simples, você não está preparado para conviver 24 horas com quem você ama? Não está. Imagina com quem você não ama, hein? Imagina com quem você não gosta. E Jesus está ensinando isso para a gente. Então, eis o momento da experiência. Quem está perguntando? O Ítalo quer falar? Isso, Ítalo. Ou é a Micaela? O É a Ítalo? Micaela, no lugar do Ítalo. Deixa eu falar uma coisa. Assim como vocês, né, a gente também é pai, mãe, e uma coisa que eu consegui perceber, porque a quarentena atingiu primeiramente as crianças, né, que foram o grupo que isolou rapidamente, né, começou logo o dia 12 de março. E o que eu mais consegui sentir foi a dificuldade dos pais aplicarem a quantidade de ensino que é dado em sala. Então, assim, é normal a criança, ela aguenta, tem que ser bastante, tem que ser corrido, tem que fazer inglês, tem que estudar de manhã, tem que fazer atividade à tarde, tem que encher a criança. Mas quando a responsabilidade veio para os pais, eles logo perceberam que é difícil, que é muito. E, claro, tem a questão do home office, né? A pessoa não está só em casa, e eu entendo que aumentou a quantidade de tarefa e diminuiu a quantidade de tempo para executar as tarefas. Então, ficou tudo junto e misturado, igual uma vitamina. Encheu de coisa e, né, subiu o nível. Então, é bem comum isso se estressar. Mas o que eu percebi, como mãe, dentro de casa, nessa situação, é que eles estavam muito sobrecarregados. A gente estava criando crianças extremamente sobrecarregadas. E eu acho que essa questão fez com que as pessoas parassem e olhassem, poxa, será se realmente precisa tanto conteúdo? Antes eu via pai e mãe falando que tinha que estudar, que tinha que botar isso, que tinha que botar aquilo. Agora você vai nos grupos do WhatsApp dos pais da escola, cancela o ano, é só um ano, faz de novo, 2021 tá aí, ele tem a vida inteira para estudar. Olha como é que ficou mais flexível, né? Eu acho que a questão do Covid, do isolamento em si, claro que tem toda essa questão econômica, política e a questão, né, de pessoas que não podem trabalhar e perderam muito a sua renda, mas faz com que a gente reflita sobre o que realmente importa, né? De como a gente tem que conviver uns com os outros. Então, acho que foi importante para as pessoas aprenderem a conviver mais, brigar menos, valorizar quem está do seu lado e aquilo que você fala muito, né, Herbert? Pegar leve. Vamos pegar leve.
Indulgência. Ô, Micaela. Então, você vê, mais do que nunca, né, vale uma máxima, vale uma historinha, uma máxima filosófica que diz o seguinte, né? Você está dizendo assim para o seu filho, meu filho, cuidado onde você pisa. Você não está dizendo isso para o seu filho? Não está convivendo mais com ele? Sim. Hã? Você está vendo ele pisar em vários lugares. Meu filho, cuidado onde você pisa. E ele está virando para você e fala assim, não, mãe, cuidado aonde você pisa. Eu estou pisando onde você está pisando. Eu estou seguindo você. Né? Então, nós estamos voltando para as bases. Né? Viu, Micaela? Você está falando aí, não sei se vocês viram no WhatsApp, a mulher que começa a chorar e falando, cadê essa professora? Se ela ganha 2.000, paga 4. Se ela ganha 4, paga 6, pelo amor de Deus. Olha, esses professores, eu vou falar para vocês, eu não sei como que a gente está com a cabeça, vocês têm que ganhar muito bem. E ela começa a chorar. Eu ri com esse vídeo, eu falei, gente, olha o desespero da pessoa. Eu recebi vários. Mas isso a gente ri, mas é de chorar, mas é justamente isso. Nós estávamos criando crianças para serem perfeitas dentro da ótica nossa de pais. Então, a Joana de Ângeles, ela tem o livro que é Constelação Familiar, e ela falava já há muito tempo nesse livro. Meu Deus, olha, a criança ela tem que brincar. A criança tem que brincar, a criança tem que ter tempo para ser criança. E a sociedade, do jeito que está tendo, em função dos pais não estarem com essa disponibilidade de estar em casa e sempre corrido, a gente vai enchendo as crianças, duas coisas acontecem. Né? Sobrecarrega a criança, ela deixa de ser criança, e por isso de tantos transtornos emocionais. Então, nós vemos jovens hoje com 13, 14, 15 anos e todo mundo se pergunta, mas por que essa criança ela tem tanto transtorno emocional? E Joana de Ângeles já respondia, porque está faltando ela ser criança e está faltando ela ter família. Simples assim. E aí está a reflexão e a gente passando agora na pele isso. Então, é um aprendizado maravilhoso. E essa história do corona é aquela, né? O corona é bom ou é mau? Lembra da historinha do lobo mau e do lobo bom? Qual que você está alimentando? Então, exatamente. É você olhar para o corona, essa pandemia foi boa ou foi ruim? Depende do que você quer alimentar. Muita coisa boa está acontecendo? Tá. Olha o tanto que a medicina vai evoluir, gente. Essas pesquisas, esse monte de coisa que está estudando de vacina, de remédio, está descobrindo inúmeras outras coisas juntas. Olha o olhar de fraternidade, o conceito de fraternidade sendo praticado. A cooperação, nós estamos saindo para viver um mundo que estava voltado totalmente para o nosso interior, para passar a conviver com a família. Você vê, as pessoas não estavam convivendo mais dentro de casa, porque qual é a cena comum? Chega o pai e a mãe do serviço, oi filho, oi filha, beijinho, beijinho, e aí vai todo mundo para onde? O seu celular ver alguma coisa que não deu tempo de ver no dia. Então não se convivia. E aí nós temos que dar graças a Deus, porque graças a essa pandemia, as pessoas estão tendo tempo de conversar, de olhar uma para a outra. Quem está em casa está tendo tempo de cuidar dos filhos, de jogar, de conversar, de até refazer o conceito, revalidar. Será que meu filho realmente tem que fazer inglês, francês, ginástica, música? Ou o meu filho não precisa fazer tudo isso, ele precisa subir numa árvore, ele precisa andar na grama? São conceitos que vão sendo refazendo. Então, é muita coisa boa acontecendo. Então, vamos alimentar mais o lobo bom do que o lobo mau, que vamos ficar todo mundo melhor. Você imagina, sempre tem como piorar? Você imagina só se Deus agora arrumasse uma forma da gente ficar sem internet. Meu Deus. Rapaz, nós vamos ter que conversar. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos conversar? Vai ter mais dever de casa das crianças. Aí ia dar férias geral. Você imagina só? Ia ser um alívio, né, Micaela? Imagina se a gente ficar com sem certeza, eu estava só pedindo isso. Mas sabe o que acontece? Esse Deus que está dentro de você, naquela leitura do Evangelho que nós fizemos, ele cuida das aves. As aves que estão no céu. Veja só, a mamãe passarinho acorda. Ela não está neurótica.
Ela sabe que ela vai levantar voo e vai trazer comida para os filhotinhos dela. E ela traz comida para os filhotinhos dela. Será que ela planejou isso? Ela fez um plano de saúde caso ela ficasse doente, né, e não pudesse voar? Será que ela fez investimento para quando ela ficasse sem comida, para que ela tivesse um banco de comidas para dar para os filhotinhos dela? Será que ela criou todo um sistema de segurança para que ela não fosse atacada no momento que ela estivesse voando para pegar comida para os filhotinhos dela? Não. Ela simplesmente levanta voo e volta com a comida para os filhotinhos dela. E graças a Deus, existe uma quantidade enorme de espécies nesse planeta. Dentre elas, nós. Você acha que Deus não cuida de você? Você acha que esse Deus que está interno, está dentro da sua intimidade, aguardando com que você dê essa intimidade para Ele? Ele não está aí justamente para te proteger? Veja só, quando você nasceu, você ganhou um plano de saúde. Quando você nasceu, você ganhou um plano de saúde desse Pai amoroso. O melhor plano de saúde que pode existir, que se chama imortalidade. Você nunca vai morrer. Você pode fazer o que você quiser. Morrer, você não vai morrer nunca. Isso não quer dizer que nós vamos utilizar o espiritismo para entrar nesse papo furado. Não, mas a morte, meu irmão, não se preocupe. Claro que você se preocupa. Você tem que se preocupar com a sua vida. Se não fosse para você estar vivendo uma vida fisiológica aqui agora, você já tinha morrido e ido para o mundo espiritual. Se você está aqui, é para viver família, é para viver amor, é para beijar, é para comer, é para viajar, é para estudar, é para ajudar os outros, é para fazer... Comer nem tanto, né? Tá lá o Paulo falando que o povo está morrendo de obesidade. Tem essa também. Então, o que acontece? A falta dessa conexão com esse Deus interior nosso nos leva ao medo do desconhecido. É muito comum porque invade a nossa zona de conforto. Para que nós não tenhamos medo, nós temos que ter o quê? Coragem. E coragem, ao contrário do que muitos pensam, não é a ausência do medo, é o domínio do medo. Então, ter coragem é dominar o medo. E como nós conseguimos dominar o medo? Quando nós compreendemos que a vida não termina. Quando nós compreendemos que existe um Pai amoroso que habita dentro de nós. Então, nós podemos deixar o medo de lado. E existe uma historinha... Eu ia contar uma historinha. Posso botar Deixa ela contar a minha Deixa rapidinho. ela contar dela. Contar a minha rapidinho. Viu? Então, o que acontece? Tinha um rei, gente, que estava muito cheio de sede de poder, de vontade de conquistar a terra, isso e aquilo, e ele, sempre que ele saía para conquistar a terra, ele levava um conselheiro, que era um sábio lá da época. E aí, um dia, o anel do rei caiu dentro de um buraco, o rei, tentando salvar o buraco, o anel, o rei perde o dedo. E o rei fica furioso. Ele fala assim, como é que pode? Eu te trouxe comigo, você me deixa perder o dedo. Como é que você não me avisou que eu ia perder o dedo? Agora, como que eu vou fazer sem dedo? E o sábio fala assim, rei, tudo o que Deus faz é bom. Tudo, não tem nada que não seja bom. O rei falou, você tem coragem de falar que eu perder meu dedo foi bom? Aí ele repete, tudo que Deus faz é justo e é bom. Você vai ser preso. Quando a gente voltar, vou te prender na masmorra e você vai ficar lá para o resto da sua vida. Ele fala, meu rei, tudo que Deus faz é justo e bom. Aí o rei mandou prender lá o senhorzinho e ele ficou preso. E o rei continua saindo para conquistar a terra. E um dia o rei é preso por uns índios e aí na hora de sacrificar o rei, que estava preso, eles olham para a mão do rei, o que acontece? Faltava um dedo. E o que acontece? Ele não podia servir de oferenda, porque ele não era perfeito, faltava um dedo. E aquele rei sai, volta para casa correndo e fala, meu Deus do céu, o que eu fiz? Manda descer o servo, tira ele lá da masmorra. E aí ele fala, não é que você falou para mim que perder meu dedo era bom para mim e eu não acreditei que Deus estava fazendo de bondade? Se eu tivesse o dedo, eu teria sido morto ali mesmo e eu não fui morto porque eu não tinha o dedo. E aí o servo fala assim, Senhor, Deus sabe tudo, Deus é justo e é bom. Ele fala assim, então vamos lá para você me convencer, só falta um pouquinho.
Você acha que foi bom você ficar todos esses anos preso na masmorra lá, na cela? Ele fala, foi, Deus é justo e Deus é bom. Por quê? Então, não é possível que você pense assim, ele falou assim, Senhor Rei, se eu estivesse com o Senhor, quem teria sido sacrificado seria eu, pois eu tinha todos os dedos. Então, é uma historinha tão simples, mas é para a gente pensar, tudo que Deus faz é bom na nossa vida e tudo tem um porquê. Às vezes a gente não entende naquele momento, mas que nós possamos ser agraciados com a compreensão e sabedoria de entender o que passamos e para que passamos. Agora você pode contar a sua história. Tá vendo? Já contei a minha. O silêncio muitas vezes é importante e faz parte da maturidade. Tá vendo? Então, esse Deus que habita em nós nos chama a ter coragem, mas é coragem ancorado nele, baseado nele, de que ele sabe o que é bom, o que é justo para nós, como Enô está contando. E tem uma história antiga que se passa, que vem do Oriente, né? A história do Nasruddin. Né? Eu vou colocar lá na tela aqui, vou ver se eu consigo colocar lá na tela aqui para a gente poder ler juntos. Aqui, ó. Então, eis aqui a história, desculpem, eis a história do Nasruddin. E a peste, a caminho de Bagdé, quando encontrou Nasruddin, este perguntou-lhe, onde vais? A peste respondeu-lhe, Bagdá, matar 10.000 pessoas. Depois de um tempo, a peste voltou a encontrar-se com Nasruddin. Muito zangado, o mulá disse-lhe, mentiste para mim. Disseste que mataria 10.000 pessoas e mataste 100.000. E a peste respondeu-lhe, eu não menti, matei 10.000, o resto morreu de medo. Faz sentido para nós? Nós temos uma vida que não nos pertence. Essa vida que nós temos aqui de corpórea é uma vida de ilusão. Se nós chegarmos para um espírito que está desencarnado dizendo o seguinte, você está morto, ele vira para você, não, morto está você, eu estou livre, você que está preso aí dentro da carne. É só uma questão de percepção. Diga, minha querida Vera. O que você está escrevendo, Vera? Não dá para ver. Pois é, desculpa, eu só quis me explicar que o telefone vai descarregar a qualquer momento. Oh, 1000 vezes, viu? Eu achei que mostrando vocês iam conseguir ler. O Paulo conseguiu, não sei como. Paulo é evidente. Me perdoe, viu? Me perdoe, estou vendo aqui, a qualquer momento descarrega. 1000 beijos para todos, viu? Quando acontecer aqui. Beijo, Vera. Mas fica conosco aí. Nós temos fé e não temos medo de acabar a bateria. Você vai ficar com ele até o final. O Paulo. Oi, Paulo. Diga. Sim, eu estava dizendo, quando você estava falando sobre a fome, o maior exemplo do quanto a gente é desorganizado, hipócrita e burro é que morre mais gente de obesidade do que de fome. Então, você imagina, se a gente pegasse toda essa comida que o povo está morrendo de infarto, de AVC, e colocasse para criança, né? Para essas crianças que morrem de fome. Ou seja, a gente ia ser mais sarado e a criança não ia morrer de fome. A outra coisa que eu queria falar, que a Enô estava falando também, na intervenção que ela tinha feito, sobre, dessa questão das crianças ficarem em casa. Como que essa pandemia ela mudou os nossos paradigmas em relação ao consumismo. Por exemplo, quantos sapatos vocês, mulheres, bolsas, compraram esse ano? Quantas roupas novas? Frustrada. Quantas roupas novas, maravilhosas? Todas as centopés estão frustradas, porque tem que ter 100 pés, né? Vocês viram uma advogada lá de São Paulo que estava arrasada, que ela tem 400 pares e ela não pôde usar nenhum esse primeiro semestre. Então, assim, a comunidade ficou chocada por ela, coitada. Então, assim, o que a gente vê? Que o que vai salvar a humanidade é a arte. São os livros, são os filmes, é isso aqui que a gente está fazendo. Eu estou me organizando com família, com amigos, eu faço 3, 4 lives por semana, que é para a gente poder continuar. Eu estava falando com a minha família que eu sou muito sociável. Então, eu marco assim, tipo 3, 4 lives para poder sobreviver. E essa da comunhão, a de segunda, a Enô ficou doente.
Tipo assim, foi uma falha, assim, na nossa na Matrix, uma falha na Matrix. Tipo, eu fiquei desesperado. Falei, meu Deus, não vai ter. Então, é isso que está salvando a gente. Tipo, a solidariedade virtual, a tecnologia, o livro, os filmes e esse salto tecnológico que tem dado. E eu vi um meme que, assim, o que mais fez pela tecnologia no serviço, no home office? O coronavírus. B, tecnologia. Então, assim, o coronavírus, ele fez o quê? Ele acelerou a TI e ele fez com que a gente visse que o que realmente importa são os laços que a gente tem com família, com amigos e a arte, porque o consumismo não vai levar ninguém a nada, ele só vai acabar com o planeta. E o carro novo que você vai comprar, o sapato, eles, na verdade, não valem nada. É isso. Muito bom, muito bom. Não vão para o caixão. Agora, aquilo que a gente vivencia e ganha de sentimento, isso tudo acompanha para a eternidade. É bem isso que você está falando. Às vezes a gente se perde tanto no querer e esquece do ser. E o convite é justamente agora para a gente exercitar o ser, quem eu sou. Não é o ter. Ter é material. Isso então, nós vamos é começar lá. Querer, nós vamos chegando numa idade mais avançada assim, e vamos para o ter. E no final das contas, meu amigo, só sobra o ser, porque ter ou não ter já não faz mais tanta diferença. Né? É ser saudável, é ser querido, é ser familiar, é ser respeitado, é ser tanta coisa. Né? Então, é todo um processo de aprendizado, né? Com certeza. Gente, eu queria ler para vocês, para a gente terminar. Eu vou tentar botar na tela aqui. É uma mensagem. Não! Não quer botar a mensagem? Não, Paulo, tá falando, termina não. A gente volta na próxima semana, Paulo. Quarta-feira, hein, gente? Faz divulgação, ajuda a gente a divulgar para o Pads crescer. Tem o canal do Pads. Quem não está seguindo, segue a gente lá no canal do Pads. Vamos se inscreve. Ajudar. Se inscreve também, vamos ajudar. Eu vou ler para vocês, ela chama a mensagem Confia Sempre. É do espírito da Meimei. A Meimei é uma gracinha, um espírito, uma alma super caridosa, e o Chico fez essa psicografia, eu acho ela linda. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá, que é o que nós acabamos de falar. De todos os infelizes, olha isso, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Olha que reflexão linda que dá para a gente fazer dessa mensagem. Acho ela simples assim, mas tão profunda. E essa parte que ela fala assim, que os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Isso é muito sério. Então, que a gente não perca a confiança nesse Pai que sabe tudo, esse Pai que vê tudo, esse Pai que permite, sim, nós passarmos por experiências múltiplas na vida. E junto com isso, que essa fé, esse acreditar nesse Pai, nessa bondade, nós não percamos a confiança em nós mesmos. Confiar que a gente é capaz, confiar que nós podemos sair dessa melhores, acreditar que o nosso sentimento pode multiplicar, triplicar, quadriplicar, que os sonhos nós podem realizar, isso faz a gente ser humano e, com certeza, ser um espírito em progresso, em sede de progresso. Muito bacana. Inspirada, Ainhoa. E aí, temos
Mais algum comentário? Quem gostaria de se pronunciar? Eu, de novo. Por favor. Só para dizer, eu e o Ítalo, a gente está falando aqui, que vocês estão maravilhosos de youtuber. A gente está amando a versão digital da comunhão. Achei maravilhosa. Tá Parabéns, gostamos muito. Obrigado. Herbert queimou a língua aí. Esse negócio desses youtuber, blogger, aí os nossos filhos, pai, vocês já perceberam que vocês estão virando um blogger, um youtuber? Oh, meu Deus, Enerbert, olha, Paula, é o nosso canal, Enerbert. Tá vendo? Muito bom, mas parabéns. Viu? Então, nós esperamos mesmo que com essa conversa, né, nós tenhamos tido assim, a seguinte percepção. Se passou rápido, né, é porque foi algo que fez uma grande diferença, atingiu muito a atenção. Se demorou a passar, né, então é algo que nós devemos aí repensar de como fazer melhor e aceitamos todas as sugestões, né? Nós estamos fazendo esse primeiro teste, a nossa primeira sala virtual de PADs, né, dentro da comunhão, para que a gente tenha essa experiência. Esperamos que tenha sido proveitosa para todo mundo, porque para nós tenho absoluta certeza que foi extremamente proveitoso e nós temos muito a agradecer a todos vocês, mas demais, porque, olha, é a oportunidade que nós temos de exercitar o bem. E nós sabemos que o bem, como o mal, nunca é impune. Não é possível trafegar o bem por você sem que parte dele fique contigo. Então, muito obrigado pela oportunidade de nós termos, nesse momento aqui, né, esse tempo para falar do bem. Então, a nós, né, é um grande privilégio, né, e um grande auxílio nesse momento em que tanto precisamos uns dos outros. A Patrícia está aqui falando, a nossa auxiliar, olha, gente, que maravilha, temos até uma amiga querida aqui ajudando a gente, né, Patrícia? E ela está perguntando aqui se o canal é no YouTube, é um canal no YouTube. Do PADS. Se você digitar colocar PADS lá, você enxerga o canal. Se você colocar PADS no YouTube, você vai ver o canal. PADS e aí, assim, ó. PADS. Segue a gente, nós já estamos com mais de 300 seguidores, olha que beleza, gente, entendeu? E lá estão todas as lives que a gente está fazendo, nós estamos colocando vídeo, e o que vocês tiverem de ideia, de sugestão, ajuda a gente. Olha lá o Paulo mostrando ali, ó, gente, PADS, obrigada. E aí, todo domingo a gente tem uma live sobre um tema específico, começamos às 19, terminamos às 20, então, esse apoio de vocês é muito bacana para o nosso movimento espírita. É muito ruim isso tudo que aconteceu, porque a comunhão ela acaba sendo um berço de acolhimento de muita gente. Então, nós que estamos, eu e o Herbert, a gente dá aula 3 dias, tem 3 grupos mediúnicos, a gente sempre está na comunhão. E acabou que fica um vazio, e agora a gente vem retomando essas atividades, não sabemos quando que a comunhão vai poder realmente voltar às aulas, porque, como nós estamos vendo para o comércio, existem muitas normas, distanciamento de 1 metro, de 2 metros, é uma loucura. Vocês imaginam eu lá no ESD1 com 90 pessoas dando 1 metro de distância de cada aluno? Não vai caber ninguém, né? E 1 metro, não, no colégio é 1 metro. Vai ter que fazer a escolha de Sofia. Você lembra da escolha de Sofia? Você entra, você não entra. Né? Escolher qual filho que morre. Né? Como é que vai chegar e falar assim, ó, não cabe os 90 aqui, eu vou escolher, ó, você, não. E você, sim. Meu Deus do céu. Pensa, Vera. A Vera deve estar pensando isso também. Como nós vamos sofrer com uma situação dessa? Então, assim, está muito sofrido para todo mundo. E aqui é uma forma da gente estar conseguindo trazer pessoas. Quem tiver... nós estamos sabendo de muita gente que está com problema sério de depressão, de ansiedade, crise do pânico. Se vocês conhecerem, traz para o PADS. Aqui nós conversamos de tudo, a ideia realmente é acolhimento. A gente sempre brincava, né, Lídice, que a gente fazia um acolhimento fraterno coletivo. E é isso, é a gente junto aqui, sentindo a energia um do outro. Vocês viram que a gente progrediu, a gente consegue sentir agora energia virtual. Olha que energia boa, nossa, aqui todo mundo junto. Tá vendo?
abraço, é tudo de bom. Então, tudo isso está fazendo todos nós crescermos. E esse plano do PADES é um piloto de ver se realmente dá para ter aula virtual ou não. Isso pode fazer com que nós mudemos algumas coisas, mas o objetivo principal desse PADES aqui é da gente conseguir acolher, estar mais perto, mais próximo, poder falar de coisas boas, trazer bom ânimo, conhecer mais doutrina espírita, ajudar as pessoas que estão precisando. Então, sejam sementinhas do bem. Chama mais um. Se cada um que está aqui semana que vem trouxer mais um, nós já passamos de 40 pessoas. Olha que beleza. Então, vamos deixar forte. E nós temos uma boa notícia. Esse PADES aqui vai estar gravado na página, aí no canal do PADES, né, para quem quiser assistir depois, se quiser indicar para alguém e tudo mais, e vai ser replicado lá no canal da Comunhão também. Tá joia? Vamos fazer isso. Viu? Então, nesse momento que a Enô está falando de proximidade, eu gostaria muito que nós pudéssemos fazer uma oração juntos. Eu gostaria de, nesse momento, convidar o principal amigo desse momento, que nos acompanha sempre, esse menino, esse querido amigo Jesus, para lhe dizer assim, querido amigo, nós sabemos que nós estamos em falta contigo, porque mesmo te chamando de amigo, nós temos uma dificuldade tremenda de colocar a ti o que vai no nosso mais íntimo. Não lhe peço perdão porque eu sei que você não se magoa comigo, mas eu quero lhe dizer isso. Você que é meu mestre, eu não posso dizer que eu não conheço os teus ensinamentos, mas que dificuldade que eu tenho de aplicar na minha vida. Eu sei que você me compreende. Você que é o médico da minha alma. Como eu posso mentir que eu não conheço as tuas prescrições de saúde? Eu conheço. Mas que dificuldade eu tenho de implementar isso na minha vida em meu próprio favor. Eu sei que você me compreende. Você que é o meu irmão mais velho. Quantas vezes você coloca a mão no meu ombro apontando o caminho que eu devo seguir e eu ainda assim me coloco em dúvida. E eu sei que ainda assim me compreende. Muito obrigado por me compreender sempre. Muito obrigado por não me abandonar jamais. Lhe agradeço muito e me sinto muito em dívida contigo. E eu sei que você não me cobra, porque você me compreende. Muito obrigado, amigo Jesus, médico da minha alma, meu mestre, meu irmão mais velho. Segue conosco, com cada um de nós que está aqui. Invade a casa de cada um que queira nesse momento, levando a tua luz, a tua glória, a tua paz, o teu amor. Que invada cada cantinho da casa de cada um nesse momento. Que todos aqueles que lá estejam possam sentir a tua presença como nunca sentiram e jamais lhe abandonem. Muito obrigado, Jesus, mas muito obrigado mesmo por essa noite de hoje, por essa companhia maravilhosa de todos que estão aqui. Muito obrigado. Graças a Deus. E muito obrigado a todos vocês. Viu? Olha lá, a Vera terminou com a gente, ó. Viu? Aê, deu certo. Vera! Pé na bateria. Pé na bateria e pronto. Gente, brigadão para todo mundo. Você vai retransmitir? Nós vamos, a partir de amanhã, vai estar no canal do PADES lá. Só uma questão agora, né, séria. Todo mundo, porque eu não sei se vai ficar passando a imagem de cada um, tem que ter autorização das pessoas. Alguém se importa, né? Se importa da gente colocar esse encontro nosso lá? Tudo tranquilo? Então tá jóia. É em favor do bem de tantos. Muito obrigado mesmo por todos vocês, principalmente por acreditar nessa proposta, nesse projeto nosso do PADES, que ele cresça bastante e possa nos ajudar muito mesmo. Muito obrigado pela presença de todos aí. Bom ver todos. Um grande beijo para todos, um grande abraço para todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Vão com Deus. Tchau, Lick. Beijo.